Olá, bem-vindos a mais uma edição especial do programa de grande entrevista da Rádio Observador, hoje conduzido a partir do edifício da Câmara Municipal do Porto, mais concretamente da Sala Dona Maria, que é uma sala grande, e se explico isto é porque provavelmente vai ouvir-se algum eco. O nosso convidado desta semana é, sem surpresa, o Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira. Bom dia. Bom dia. A partir de agora está sob escuta. Rui Moreira, já passaram algumas semanas desde aquele episódio do cerco sanitário ao Porto que motivou uma reação que foi bastante pública e que, de resto, logo a seguir houve um desmentido do Governo, mas houve palavras suas que marcaram e que foram ditas na altura que tinham a ver com o facto do Presidente da Câmara Municipal do Porto ter declarado que não reconhecia a autoridade à Diretora-Geral de Saúde. Já reconhece essa autoridade? Foi uma palavra que disse na altura porque estava mesmo irritado, ou continua a não reconhecer essa autoridade, a Graça Freitas? Bem, antes de mais, não foi nenhuma irritação. Devo-lhe dizer que eu, nesse dia, a essa hora que a senhora diretora estava a dar a sua conferência de imprensa diária, eu estava no supermercado também. Sou uma pessoa normal, tenho que fazer compras para a minha casa. E, subitamente, percebi que havia alguma agitação. Numa altura em que as pessoas estavam tranquilas, comecei a ver agitação e pessoas a chegar de catadupa ao supermercado. E mal saio do supermercado, sem perceber o que é que estava a passar, recebi um telefonema e até vou dizer de quem foi. Foi de uma pessoa que é Conselheiro de Estado, que é o Dr. António Lobo Xavier, que me estava a ligar, quase a medo, perguntando: Rui, tu achas bem esta coisa de estares a declarar uma cerca sanitária? Eu não sabia o que é que estava a passar. Imediatamente tive cuidado de me informar do que é que tinha sucedido e percebi que a senhora Diretora-Geral, no âmbito de uma conferência de imprensa, respondendo a uma pergunta de um jornalista, disse que estava a considerar criar uma cerca sanitária. E a primeira coisa que nós precisamos numa situação destas é tranquilizar a população. E, portanto, se eu me apressei imediatamente a fazer uma declaração, foi no sentido de travar aquilo que tinha acontecido tempos antes, logo que a pandemia foi decretada, que haver uma corrida aos supermercados, as pessoas saírem da cidade em pânico. E aquilo que eu quis dizer sobre a questão de competência e autoridade é que, claramente, a senhora diretora não tem competência nem autoridade para o dizer. É o Governo, em rigor, é o Conselho de Ministros, mas poderá ser, numa situação de emergência, pode ser o Sr. Ministro da Administração Interna. E seria normal que eu, como responsável máximo que sou pela Proteção Civil na cidade do Porto, tivesse sido ouvido ou escutado. E, portanto, aquilo que eu quis dizer, coisa que não tinha acontecido. E percebeu-se porquê? Porque, de facto, e ainda por cima, depois percebeu-se que aquilo resultava até de um erro de contas, que é perfeitamente legítimo, mas o que eu quis foi tranquilizar as pessoas e dizer que isto não pode ser assim. Ou seja, a senhora diretora naturalmente tem competências na área sanitária, não tem competência para declarar uma cerca sanitária, e é bom que cada um de nós, num tempo em que as pessoas subitamente têm comportamentos até muitas vezes irracionais, que não contribuam para criar situações de ansiedade, para criar situações de pânico, e por isso fiz uma declaração que considerei adequada naquele momento e acho que os meus munícipes, que é quem me importa, entenderam. Ainda assim, houve, na altura dessas declarações, ficou no ar a dúvida se confiava verdadeiramente nas informações que eram e continuam a ser veiculadas todos os dias pela Direção-Geral de Saúde, porque falou da fiabilidade precisamente das informações que eram transmitidas, das estatísticas sem consistência científica. Referia-se apenas ao Porto, àquilo que estava a ser dito naquele momento em que a Diretora-Geral de Saúde admitia essa possibilidade, ou falava de uma forma genérica? Eu acho que, genericamente, aquilo que me parece... Também aqui devo medir as minhas palavras exatamente para que não criar ansiedade às pessoas. Eu não estou a dizer que haja aqui coisas escondidas. Eu não acredito em helicópteros negros que nos filmam e nessas coisas estranhas da internet. Não acredito. É óbvio que aquilo que os portugueses hoje já se aperceberam ao lerem os relatos e até as estatísticas diárias que nos são fornecidas através da Direção-Geral de Saúde, nem sempre são compreensíveis. Eu acredito que no longo prazo possam ser, mas quando nós percebemos, por exemplo, nos últimos 3 dias, segundo as informações que lá vêm, não houve nenhum infectado na cidade do Porto, que não é muito provável. E de vez em quando até diminui o número de infectados. Portanto, haverá aqui e ali, seguramente, alguma dificuldade nossa a entender.
Se calhar na voracidade da comunicação social e dos portugueses que querem saber coisas que se calhar a Direção-Geral de Saúde se sente na necessidade de comunicar muito mais rapidamente e, portanto, os números não são suficientemente escrutinados. Foi isso que nessa altura sucedeu. Tinha-se percebido que no caso da cidade do Porto tinham sido dadas à senhora Diretora-Geral de Saúde informações duplas, ou seja, tinham duplicado os números e no dia seguinte houve uma correção. No dia seguinte não houve menos infectados. No número global, aquilo que aconteceu foi que foram retificadas. É provavelmente a vertigem da notícia e a vertigem da curiosidade. Todos nós nos transformamos em estudiosos da estatística, todos nós temos opinião se Portugal está melhor ou está pior, e se a curva é diferente da curva italiana ou da curva espanhola. Portanto, isto transformou-se um pouco num hobby nacional e isso naturalmente pressiona os responsáveis e, portanto, por isso não responsabilizo naturalmente a senhora Diretora-Geral de Saúde nem a senhora Ministra. E compreendeu a decisão que foi pedida pelo Governo de que os delegados de saúde regionais, por exemplo, não comunicassem às autarquias os números de cada região, ou acha que isso foi, enfim, um excesso de zelo precisamente para tentar controlar essa vertigem informativa? Eu, por um lado, quando vejo a folha da Direção-Geral de Saúde, vou ver o Covid, todos os dias vou lá ver, e vem por conselho. Mas depois, ao mesmo tempo, há esta informação para não darem as informações às câmaras municipais. Depois, ao mesmo tempo, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, salvo erro ontem ou hoje, também veio suscitar a questão que, mesmo que não se coloque o nome das pessoas que estão infectadas, que, apesar de tudo, se pode estar a quebrar aqui algum segredo. Não me peça para avaliar, isso tem que ser, essas avaliações têm que ser feitas por quem é responsável e que percebe dessas questões. Portanto, é uma polémica na qual não vai entrar? Não me parece nada interessante participar nessa polémica, nas visões mais apocalípticas e nas visões mais otimistas que todos os dias ouvimos de inúmeros estudiosos, matemáticos, pessoas que sabem tudo. Eu confesso que não estudei estatística na universidade, mas não me tenho dedicado muito a essa análise. Não será a sua área de especialidade. Só para terminarmos este bloco, depois da questão da cerca sanitária, para além das declarações públicas, alguém falou consigo diretamente do Governo, por exemplo, para tranquilizar de que esse plano não estaria? Logo nesse dia recebi telefonemas, quer da senhora Ministra da Saúde, que logo a seguir essas declarações me falou, no fundo, a pedir desculpa por aquilo ter saído cá para fora e dizer que não ia haver cerca sanitária nenhuma e no fundo, a dar umas explicações que considerou apropriadas e, portanto, eu tenho mantido contactos com o Governo telefonicamente, mas queria dar nota que a senhora Ministra da Saúde se apressou a ligar-me a dizer que aquilo não fazia sentido e que não podia ser assim para não ficar preocupado. Esse problema ficou resolvido. Em todo o caso, não tem escondido, quando acha que deve fazê-lo, não tem escondido as críticas à forma como o Governo tem respondido a esta pandemia e, inclusivamente, numa altura, numa rede social, onde tem uma conta, se queixava de que o Governo não tinha uma estratégia para 5 dos 6 municípios mais afetados e que na altura mais mortes tinham registado. Acha que o Governo mudou de orientação ou continua a ver na atuação do Executivo alguma desorientação, alguma falta de organização? Eu acho que o Governo globalmente tem sabido corresponder, o Governo e não só, o Sr. Presidente da República, o Governo, as autoridades, tudo aquilo que são os níveis intermédios do Estado, têm conseguido, apesar de tudo, dar uma resposta a uma situação complicada. E a verdade é que o Sistema Nacional de Saúde, para já, tem conseguido também ele não entrar em ruptura. Isso deve-se, naturalmente, aos hospitais, às pessoas que lá trabalham, mas também às medidas que foram tomadas pelo Governo. E, portanto, queria dizer que, genericamente, concordo com aquilo que tem sido a atuação do Governo. Parece-me que em matérias como a questão dos mais velhos, a questão dos lares, houve, se calhar, decisões que deviam ter sido tomadas mais cedo, foram tomadas tardiamente. Está a falar do quê? Da generalização dos testes, por exemplo, nos lares? Por exemplo. Repare, não se compreende muito bem quando subitamente um Ministério que não é o Ministério da Saúde resolve introduzir a ideia de que vão fazer testes. E subitamente encontra-se para esses testes localizações geográficas
que, sinceramente, não correspondem àquilo que são os picos da pandemia. E parece-me normal que eu, nessa altura, tenha manifestado alguma perplexidade. O Porto não estava... Não era pelo Porto não estar, porque nós, por acaso, já tínhamos o nosso programa, já estávamos a fazer o nosso programa. Como sabe, fizemos um programa de rastreio em todos os lares e não só. Que terminou, de resto, há pouco tempo. Exatamente. Quais são o número de casos positivos que teve? Portanto, estamos a falar de cerca de 5 mil testes, não é? Em 5 mil testes, 1,4% de positivos, e que inclui, por um lado, funcionários desses lares e, por outro lado, algumas das pessoas que lá estão internadas. E, portanto, isso considera que são, apesar de tudo, boas notícias? São boas notícias, são boas notícias, mas, acima de tudo, aquilo que nós fizemos e que nos pareceu importante fazer foi segmentar e separar as pessoas, ou seja, nós aquilo que encontramos foi situações de isolamento, tentando dividir as populações, aquelas que estão infectadas das populações que não estão infectadas. Acho que nisso fomos inovadores no país e acho que isso serve de bom exemplo de prática que um município pode seguir. Portanto, eu não estava sequer a queixar-me relativamente ao Porto. Agora, manifestei alguma perplexidade por, havendo nessa altura, como havia, falta de testes, havendo nessa altura uma data de municípios, e não era o município do Porto que se queixava amargamente da falta de testes, e ainda hoje há quem se queixa da falta de testes, que a distribuição geográfica desses testes tenha sido uma forma que eu não considero sequer aleatória e prefiro nem sequer perceber como é que ela foi feita. Até hoje ninguém conseguiu perceber. Mas notou alguma diferença depois das críticas públicas que fez, ou continua a achar que não, acho algumas que, decisões não têm fundamento? Se me perguntar se acho que houve, relativamente a esta matéria, assimetrias regionais que eu não consigo compreender, houve, não só na questão dos testes, como na perplexidade que resulta até de informações do Governo sobre aquilo que foi distribuição de material, nomeadamente de ventiladores, que nunca ninguém percebeu muito bem a história. Acho que houve divergência e dificuldade em compreensão, como na função das Forças Armadas de distribuição de alimentos, que apenas, ao que se sabe, fazem em Lisboa e não faz noutros sítios. Aqui, se calhar, não é preciso. Quando fala das assimetrias regionais, fala de um benefício excessivo de Lisboa nessas tomadas de decisão? Eu diria, eu não diria um benefício, eu diria que é evidente que, para quem está no poder, a proximidade, principalmente numa situação de pandemia, resulta natural. Mas a verdade é que, como tem sido apontado e bem, nós estamos no epicentro daquilo a que o Primeiro-Ministro então chamou de tsunami. É aqui onde nós estamos. E que nós, nessa altura, sentimos que, se o Governo dizia que aqui era o epicentro do tsunami, percebeu-se rapidamente que a mobilização dos recursos não foi feita de acordo com o epicentro do tsunami. E porquê que acha que isso aconteceu dessa forma? Pela natureza da coisa, porque o país é assim. Porque acho que o país é assim. Acho que os níveis intermédios de poder não contribuem muito para isso. Acho que a administração desconcentrada do Estado é muito pouco resiliente, muitas vezes nomeada por razões políticas e não por competência. E, portanto, acho que o Governo provavelmente não tem a informação porque não lhe querem dizer as coisas más e lhe querem dizer as coisas boas. Portanto, não faço disto nada disto é muito dramático, mas podia ter sido dramático se a situação tivesse sido pior do que foi. Se subitamente nós tivéssemos entrado em ruptura nos hospitais, aqui no Hospital de São João e no Hospital de Santo António, e estivemos quase a entrar em ruptura. E, portanto, felizmente isso não sucedeu, mas quando nós olhamos às histórias que nos contam dos lares, por exemplo, na periferia do Porto, ou até em Trás-os-Montes e tudo mais, compreendemos, e eu estou particularmente à vontade, quer dizer, o Sr. Presidente da Câmara de Vila Real fez declarações muito assombradas, é do Partido Socialista, do Partido do Governo, o Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia é uma das pessoas mais importantes do Partido Socialista a Norte, apontaram exatamente apontaram essas faltas no sistema, na comunicação e na forma como as coisas são estruturadas. Nós vamos voltar a essa questão, até porque levantou aí outros problemas que não têm apenas a ver com a pandemia, tem a ver Sim. com a forma como o país se organiza. Está organizado. Mas antes disso, e porque o Rui Moreira foi das primeiras figuras da política a exigir, por exemplo, mais medidas no que diz respeito até à declaração do estado de emergência, está claro neste momento que não haverá um quarto estado de emergência, ou pelo menos uma terceira renovação desse estado de emergência. Sente-se confortável com essa decisão do poder político, agora assim, central, digamos assim? Sobre não haver um novo estado de emergência? Sinto, eu creio que eu na altura fui uma das pessoas que mais insisti para que fosse declarado o estado de emergência.
Lá está, porque provavelmente eu tinha uma percepção de um território diferente daquele onde se situam outros portugueses que se calhar não o entendiam. E isto não tem grande problema. Eu tinha a percepção a partir do Porto e percebia que isso tinha que ser feito. A Câmara Municipal do Porto antecipou-se a todas as outras, em declaração de teletrabalho, em fechar as salas, os teatros e tudo mais. Depois, passado 2, 3 dias, as outras fizeram. Não quer dizer que as outras tenham feito tarde. O que quer dizer é que eu percebi que aqui a situação era mais complicada na altura. Acho como? Já agora, só para esclarecermos esse ponto, com quem é que se aconselhava, tendo em conta que as orientações, quer do Governo, quer de alguns organismos que têm dirigido a política e dado aconselhamento para a política a nível nacional, não indicavam nessa altura que se tomassem essas medidas logo? Porquê é que decidiu tomá-las mais cedo? Olha, eu tomei com o meu chefe de gabinete e com o meu executivo municipal, num fim de semana em que todos nós tentamos recolher aquilo que era o que eu diria os best practices, as melhores práticas internacionais, e começamos a perceber também aquilo que estava a suceder cá e que nós nos íamos apercebendo. E, portanto, resultou, se quiser, de uma apreciação empírica daquilo que era a situação na cidade que nós conhecemos bem e depois daquilo que eram as melhores práticas internacionais e depois de conselhos com algumas pessoas, como o professor Altamiro, com quem desde a primeira altura me aconselhei, e várias outras pessoas com quem eu tenho a facilidade de poder pegar no telefone e perguntar, porque eu desta matéria confesso que, ao contrário de muitos portugueses, eu não percebo nada de pandemias e não percebo nada de viroses. Mas acho que nestas alturas nós devemos procurar falar com quem sabe. E foi por isso que nós rapidamente decidimos tomar aquelas decisões. Acha que se tivesse tomado mais tarde, ou se tivesse tomado essa medida só quando houvesse orientações a nível nacional, já teria sido tarde demais para o Porto? Eu não queria fazer essa avaliação, mas acho que se eu soubesse hoje, se eu soubesse então o que sei hoje, eu teria declarado, teria tomado as medidas 3 ou 4 dias antes. Ainda mais cedo? Sim. Teria evitado o número de casos que acabou por se verificar. Já percebemos que, relativamente ao estado de emergência, já está confortável que essa decisão, que deixemos de estar num estado de emergência, mas relativamente aos planos de retoma da economia, que estão a ser discutidos no momento em que estamos também a ter esta conversa, acha que vêm na altura certa? Acha que vêm cedo demais? Qual é que é a avaliação que faz? As medidas de retoma da economia, há 2 tipos de medidas para a economia. Uma delas são medidas de emergência e acho que elas basicamente foram tomadas, muitas das coisas que foram feitas, basicamente eu acho que toda a gente concorda, que foi no sentido, se quiser, de fornecer um paraquedas para que as coisas não caíssem tão rapidamente como iriam cair. Mas um paraquedas, nós não deixamos de cair por causa de paraquedas. E acho que tudo aquilo que foi feito até agora, basicamente, funciona como paraquedas. Nós estamos a chegar agora a uma fase em que, muito rapidamente, não nos podemos esquecer de outra coisa, nós também só temos um paraquedas. Estas medidas não são replicáveis, a não ser que haja um envelope europeu muito diferente daquele que nós imaginamos que possa haver. Todas estas medidas são medidas irreplicáveis, bem tomadas, mas irreplicáveis. Gastamos o único paraquedas. A questão agora que temos que pensar é como é que nós vamos criar agora uma situação para fazer o restart. É quase como no computador fazer o reset, perceber que isto se calhar foi quase uma apneia e que nós voltamos a respirar e que agora precisamos de voltar a crescer. E isso é extremamente difícil. Porquê? Porque nós não sabemos, por um lado, sabemos as dificuldades que as famílias estão a viver, sabemos as dificuldades que as empresas estão a viver, e mesmo e depois temos o fator medo, ou seja, temos o fator de que a economia só dispara através do consumo, não há outra forma, e nós sabemos que o medo é um grande antídoto do consumo. Nós não sabemos, na segunda-feira, quando abrirem as lojas, se as pessoas vão estar propensas, mesmo que a bolsa delas não tenha sido atingida, mesmo que seja um funcionário público, um pensionista, ou até uma pessoa a quem a vida correu bem neste período, algumas a quem o negócio correu bem. Não sabemos se essa pessoa vai estar tão disponível como estava para ir ali à loja comprar um eletrodoméstico, ou comprar uma camisa, ou comprar sapatos, ou comprar coisas que não sejam de primeira necessidade. E a economia, tal como está montada, não vive apenas dos bens de primeira necessidade. E essa é uma enorme dificuldade.
A outra questão é o facto da nossa economia sendo uma economia muito aberta, é uma economia que depende extraordinariamente daquilo que vai ser as cadeias de consumo e as cadeias de distribuição na Europa, em que naturalmente aquilo que vai acontecer é que vai haver, se quiser, indiscutivelmente um maior proteccionismo. As pessoas vão ser inclinadas a comprar mais, os italianos vão tentar comprar o que é italiano, os espanhóis vão querer comprar o que é espanhol, e nós normalmente somos um bocado estrangeirados. E, portanto, também, e por outro lado, somos um mercado pequeno e com pouca capacidade. E a minha maior preocupação é como é que nós vamos poder fazer este relançar por aqui, através de um consumo com estas alterações que nós não sabemos. E temos outro problema. Durante estas semanas, todos nós, de uma forma ou de outra, recorremos ao e-commerce. O e-commerce, que era já uma grande ameaça ao comércio e à distribuição e também à produção nacional, nestes tempos foi a única forma de nós nos aprovisionarmos. As pessoas que não compravam livros na livraria, se quiseram comprar livros, foram comprar à Amazon ou outra plataforma qualquer. Será que essas pessoas vão voltar a confiar naquilo que era a rede tradicional? E essa rede tradicional é que garantia emprego e garantia também que os pequenos produtores continuavam a produzir. E a inteligência artificial, se nós todos de repente percebemos que somos capazes de estar em teletrabalho, será que nós não somos dispensáveis? Será que os problemas de inteligência artificial não se vão... As máquinas, também elas têm vírus, mas têm vírus de outra maneira. Não será que isto vai acelerar a invasão da inteligência artificial na distribuição de empregos? Tudo isto são coisas que nós só vamos conseguir resolver, seguramente, nos próximos... Ou compreender melhor, não sei se a vamos resolver nos próximos 24, 36 meses. Até lá vai haver grandes ajustamentos da economia e eu espero que o país esteja à altura de resolver esses problemas. Mas essa visão que deu não é, se não estou a ler de forma errada, não é uma visão muito otimista do que nos espera agora nos tempos mais próximos. As mudanças são as mudanças. Vamos lá ver, se alguém pensa que as coisas vão ser iguais ao que eram em fevereiro, não vão. Não vão ser, as coisas vão ser muito diferentes. Só que, como todas as ameaças trazem oportunidades. O que eu quero dizer é que eu acredito que vai haver imensas novas franjas de negócios que vão crescer muito rapidamente, que se vão tornar em grandes negócios e vai haver negócios tradicionais que vão deixar de ser negócio. Portanto, nós estamos naquele ciclo de grande transformação em que vai haver imensas oportunidades. Eu tenho muita confiança no empreendedorismo, por um lado, e no engenho. Eu vejo sempre o português como o Oliveira da Figueira do livro do Tintim. Não é? Que no meio do deserto andava lá com os skis e conseguia vendê-los. E, portanto, se nós conseguirmos ser o Oliveira da Figueira, que é o que nós somos de melhor, eu acho que nós vamos sair da crise. Se nós ficarmos a olhar à espera que isto vá voltar a ser como era, então isto vai nos correr muito mal. Onde é que considera prioritário dar resposta, precisamente nessa fase de relançamento, de reabertura da economia aqui no Porto? Olha, em primeiro lugar, nós precisamos das infraestruturas a funcionar. Ou seja, vai ser muito importante que os portos, os aeroportos funcionem. É muito importante que logo possível que as cadeias de distribuição que hoje, por causa do encerramento de fronteiras, encontram grandes dificuldades. Nós somos um país excêntrico, temos um problema, temos uma geografia e nós não podemos estar muito condicionados com o transporte. Nós temos de ser capazes de chegar com os nossos bens, os nossos produtos, rapidamente ao quadrilátero europeu, ao centro da Europa. Isso é extremamente importante também aos Estados Unidos. E, portanto, eu acho que a coisa mais importante neste momento é isso. O resto depois vamos deixar que o mercado vai funcionar. Outra coisa que precisávamos naturalmente era de ser muito competitivos nos preços das utilities. Precisávamos ser muito competitivos no preço da energia. Precisávamos ser muito competitivos no preço da gasolina, do gasóleo, que não somos por múltiplas e variadas razões. Ou seja, basicamente nós temos que ser capazes no arranque de reduzir aquilo que são os custos do contexto. Não pode ser só mão de obra. Não tem sido fácil reduzir, isso é um problema que já é identificado ainda antes da pandemia. Sim, mas agora mais, porque senão o que é que vai acontecer? Quem vai pagar outra vez a redução de preço vai ser a mão de obra e nós não podemos ter isso. Não podemos ter isso por várias razões. Em primeiro lugar, porque nós não podemos pedir mais sacrifícios do que já vão ser feitos pelas famílias, porque muitas delas vão ter desempregados no seu seio.
Em segundo lugar, e por uma razão fundamental, porque essas famílias têm que ter poder de compra para também elas consumirem. E, portanto, nós vamos ter que ser muito ágeis a nível dos custos de contexto. Eu espero que aquilo que venha do envelope financeiro da Europa não seja feito como foi feito há 10 anos atrás, em que subitamente algumas das opções que foram feitas foram grandiloquentes, se calhar eleitoralmente muito interessantes, mas que não reduzem os custos de contexto. E acha que há esse risco, que a competitividade da economia portuguesa Eu volta acho a que é ser o grande feita com risco base de nos salários vindo baixos? um envelope financeiro europeu, se pensar assim, agora o que temos que fazer é 1 ou 2 grandes projetos. Eu acho que nós continuamos a viver o complexo, o chamado complexo de Mafra, não tem nada a ver com Mafra, mas tem a ver com o ouro do Brasil. Ou seja, subitamente dizer agora chega um envelope, vamos ter uma grande ideia, uma ideia luminosa e vamos fazer um grande convento. Eu acho que nós precisávamos de ter esta capacidade de envolver a economia e procurando também aqui a componente nacional, o que é extremamente difícil. Falando do envolvimento da economia e da economia nacional e enfim, falando aqui também do Porto, um dos setores estratégicos para a economia do país, mas também cada vez mais aqui para o Porto, era o turismo. Já tem ideia da quebra que já se fez sentir ou já tem alguma perspectiva da dimensão do estrago este ano? Não temos noção. O que lhe posso dizer é que neste momento o turismo está zero. Ou seja, neste momento pode dizer que o turismo é zero. Nós, ainda ontem, falando com o presidente da entidade de turismo do Porto e Norte, ele dizia que a expectativa, nós temos que começar a olhar a expectativa para a próxima primavera. Mas repare, enquanto não houver uma forma qualquer de lidar com este vírus em termos de uma prevenção qualquer mais eficiente do que aquela que nós para já temos, as cidades vão sofrer imenso, não só as cidades, mas o Algarve também vai sofrer, ou seja, o mercado turístico responde muito mal ao medo. Veja bem, porquê é que Portugal cresceu tanto na área do turismo? Porque houve um conjunto de países que estavam na parte sul do Mediterrâneo, desde a Turquia até Marrocos, que por causa do terrorismo deixaram de ser capazes de angariar turistas. E por isso os turistas passaram a fazer turismo na Europa. E foi por medo. Neste momento as pessoas têm medo do vírus e nós temos o vírus, temos todos. E portanto, enquanto não formos capazes de resolver isso, o turismo não vai ganhar a dimensão que tinha. E depois vamos ter o problema do transporte das fronteiras. O transporte aéreo é um problema gravíssimo e temo que as medidas que possam vir a afetar o transporte aéreo possam vir a obrigar a uma regressão de 2 décadas. Nós podemos acabar esta crise a ter transporte aéreo, que vamos ter, mas aos preços que tínhamos no fim do século passado, que eram muito caros, como nós nos recordamos. E como é que a indústria da aviação se vai salvar desta situação? Será que os países vão ser tentados a apoiar as companhias de bandeira e as companhias de bandeira, por causa disso, vão matar as low cost, por exemplo? Seria péssimo para um país como Portugal, seria péssimo para uma cidade como o Porto, que viveu muito deste episódio que foram as companhias low cost e que neste momento estão paradas, não é? E quando fala da retoma dos voos, teme que, por exemplo, no caso da TAP, que se possa passar aquilo que se passou noutros setores que tinham a ver com a gestão da pandemia, com a distribuição de ventiladores, etc., ou a distribuição até de alimentos pelo Exército? Acha que pode haver o risco das decisões serem tomadas sob uma perspectiva lisboeta e não nacional? Tenho a certeza que será essa a tentação. E quero já dizer que considero isso absolutamente inaceitável. Ou seja, é inaceitável. Vamos lá ver. Se a TAP for uma empresa privada, a decisão é dos seus acionistas. E aí, se a TAP não precisar do nosso dinheiro, enquanto contribuintes, quem somos nós agora para interferir? Portanto, se o senhor, não sei se o senhor Nilman pretender que a TAP pare ou voe apenas para determinados destinos, tudo bem. Agora, nós já percebemos que vai ter que haver uma fortíssima intervenção do Estado na TAP. Não sei se ela vai ser nacionalizada, se vai ser apoiada, mas é certo que nós vamos ter que, o dinheiro dos nossos contribuintes vai ser utilizado, nosso como contribuintes vai ser utilizado para salvar a TAP. É mais um salvamento. A TAP tem vindo a ser salva não sei quantas vezes. É a única empresa que resta do tempo em que nós tínhamos um império colonial. Se a TAP pretender sobreviver, eu espero que sobreviva e gostava que sobrevivesse por variedíssimas razões,
também porque, desde logo porque sou português e porque acho que é importante ter uma companhia de bandeira, ela tem que prestar um serviço e o cálculo que tem que ser feito não pode ser um cálculo microeconómico, tem que ser feito um impacto para a economia. E porquê que ele é importante? No caso da nossa região, numa primeira fase não vai ser sequer por causa do turismo, vai ser por causa dos negócios, das empresas exportadoras que aqui estão, da ligação muito forte que têm e que precisam, e que sem uma companhia de bandeira nós ficamos na mão de não sabemos que companhias, porque ao mesmo tempo nós, como digo, temo que as medidas que a União Europeia está a tomar acabem por condenar empresas como a EasyJet ou como a Ryanair ao colapso. Relativamente ao turismo, o Governo já está naturalmente a planear também medidas para fazer essa revitalização. Deu já sinais de que quer incentivar a procura interna, porque para já é com essa que se poderá contar. Acredita que o Porto também vai ser uma prioridade ou acha que a opção vai ser sobretudo por zonas clássicas de veraneio, zonas de praia, nomeadamente o Algarve? Eu suponho que numa primeira fase, pelo menos durante este verão, quer dizer, o Porto não é de facto um destino de verão para os portugueses. É para aqueles que cá vivem, para aqueles que cá vivem e que não têm dinheiro para ir para o outro lado da praia ou como eu gostam de água fria. Mas será normal que o Governo nesta primeira fase aposte fortemente naquilo que são os destinos de praia e naturalmente estamos a falar no Algarve, estamos a falar na Costa Alentejana, estamos a falar na Figueira da Foz. Portanto, eu acho, estamos a falar em Moledo e Caminho, acho isso completamente normal, não estou à espera que as pessoas venham fazer praia aqui para a Avenida dos Aliados e, portanto, acho que isso fará sentido. Depois estará também na mão dos municípios e acho que nós também temos a nossa estratégia definida, como é que a seguir, quando os city breaks são mais normais e, portanto, estamos a falar já no outono, se não vier um segundo ciclo pandémico, que nós possamos criar atração não só para turismo nacional, mas também para turismo estrangeiro, esperando que numa primeira fase sejam os espanhóis, porque cá chegam com mais facilidade. Nós temos aqui a Galiza ao lado e os galegos gostam de cá vir e nós também gostamos de lá ir. Portanto, eu creio que vai ser por aí que as coisas vão começar, mas vamos precisar também de transporte aéreo, naturalmente. Ainda havia, antes deste surto ganhar a dimensão que tinha, havia alguns hotéis em construção no Porto. Continua a construção desses hotéis? Sim, continua. Ainda ontem estava a ver aqui um aqui em frente que está em construção. E os empresários da hotelaria estão otimistas com a recuperação? Ninguém está otimista. Ninguém está otimista neste momento com a recuperação. Portanto, neste momento o turismo parou, está a zero. Neste momento os hotéis estão fechados, mas não é apenas aqui. Eu outro dia dei-me ao trabalho, não tinha muito o que fazer, de ir à plataforma do Booking e tentar marcar hotéis em Paris, hotéis em Londres. Não há. Os hotéis não é porque estão ocupados, estão fechados. Estão fechados. O turismo fechou. Mas ele vai retomar, o turismo vai retomar. Agora, que turismo, como é que o turismo se vai comportar, o que é que o turismo vai procurar? Vai ser muito importante também aqui a imagem de Portugal, ou seja, as pessoas mais uma vez vão procurar países em função da capacidade que os Serviços Nacionais de Saúde em cada país é capaz de responder. Acho que nós nos saímos bem. As pessoas vão procurar menos aglomerados de pessoas. Nós, na cidade do Porto, não temos esse tipo de atração em que condensamos muitas pessoas. Não temos a Euro Disney. As Euro Disneys vão ser um problema durante mais tempo. Nós aqui, apesar de tudo, o Porto é mais olhado como small is beautiful, em que as pessoas se conseguem espalhar. E é esta estratégia que nós temos que vender. Ou seja, que apesar de tudo, esta é uma cidade em que as pessoas não têm que estar concentradas e não têm que estar confinadas. As cidades que têm um turismo mais na base do confinamento, essas vão demorar muito mais tempo a sair da crise, com certeza. Uma das dúvidas que, entretanto, enfim, dúvidas e pequenas ironias das discussões que se tinha há uns meses e aquilo que se está a fazer agora tem a ver com o alojamento local, tinha a ver com a pressão turística, que era muito discutida em cidades como Lisboa e como o Porto. Houve decisões que foram tomadas, nomeadamente aqui no Porto também, onde se regulamentou a questão do alojamento local e houve zonas que deixaram de ter, enfim, autorização para novos alojamentos locais. Entretanto, já reverteu essa decisão porque a medida deixou de fazer sentido ou qual foi o racional dessa medida? Nós tomamos uma medida que foi um congelamento em determinadas zonas específicas da cidade
enquanto preparávamos uma versão final do regulamento que teríamos que agora que apresentar em junho, depois da discussão pública. Neste momento não faz nenhum sentido, ou seja, parece-me, eu acho que seria quase insultuoso neste momento estar a dizer que uma pessoa que tem uma casa ali não pode abrir um alojamento local. Logicamente ela não vai fazer porque percebe que não há mercado para fazer. Isso é uma das razões. A outra razão é porque, como sabe, o Governo, por proposta do Parlamento, por proposta do Bloco de Esquerda, aprovou uma lei que penaliza fortemente os alojamentos locais nestas áreas de contenção. E eu não quero ser cúmplice disso. Não quero ser cúmplice do esbulho fiscal dessas pessoas que já hoje estão em grandes dificuldades e que foram condenadas, sabe-se lá porquê, por razões ideológicas, depois de terem sido convidadas durante anos a fazer esse investimento, agora a ver um esbulho. Portanto, não serei cúmplice disso. Em terceiro lugar, porque o que nós queremos fazer com o alojamento local, e isso é muito parecido com o que Lisboa está a fazer, é falar com as pessoas que têm alojamento local e perguntar se elas não querem colocar o alojamento local no mercado da habitação. Porque isso vai resolver vários cenários, ou seja, é no fundo propor que a Câmara seja o inquilino do alojamento local e a Câmara o possa depois subalugar a pessoas que estão à procura de habitação a preço controlado. E isso parece-me, isso sim, uma arma interessante para, por um lado, ajudar essas pessoas que investiram no alojamento local e que hoje não têm clientes. Será bom também para os hotéis, porque ao reduzirmos a oferta de alojamento local, estamos a potenciar o turismo dos hotéis. Estamos também a ajudar a Banca Nacional, que muitas vezes concedeu empréstimos para esses negócios que subitamente estão em dificuldade e, finalmente, resolve também o problema da habitação numa fase em que os municípios vão ter muita dificuldade em construir nova habitação. Porquê? Porque quando nós olhamos àquilo que é o corte nas receitas dos municípios, receita fiscal, ela vai se prolongar por vários anos. Os municípios financiam basicamente as suas atividades à base de impostos, a não ser aqueles que é por transferência do Estado, mas que também vêm de impostos. E estamos a falar basicamente em quê? Em IRS, e sabemos que o IRS vai diminuir, é a derrama, portanto, que é uma parte do IRC, também vai diminuir, o IMT, portanto, a transação de edifícios, também vai diminuir. Nós a única coisa que não sabemos ao certo se vai diminuir ou não é o IMI, mas o IMI é, apesar de tudo, apenas uma parcela daquilo que são as receitas municipais. Ora, se os municípios vão ter menos receitas desta natureza, não vão poder fazer grandes investimentos em termos de nova habitação, pelo menos durante um prazo. Então faz mais sentido tentar fazer como é, no fundo, um fenómeno de regeneração urbana. Não é reabilitação, mas é regeneração. Ou seja, é pegar em coisas que estavam feitas para turistas e dizer, pelo menos durante um tempo, vão ser para habitantes locais e podemos aqui encontrar um matching point. Portanto, rejeita as críticas que a oposição já lhe tem feito de que, depois de anos a não querer resolver o problema do alojamento local, agora estar a aproveitar a pandemia para se entregar à especulação imobiliária. Sabe, eu compreendo que às vezes é preciso dizer alguma coisa. Portanto, eu compreendo que a oposição diga isso. A única coisa que me surpreende às vezes é que, de facto, o Bloco de Esquerda comunica muito bem, porque eu não tenho no meu Executivo Municipal o Bloco de Esquerda, mas depois quando ouço, até o PSD às vezes com argumentos que parecem do Bloco de Esquerda, surpreende, de facto, admiro nesse aspecto a máquina de propaganda do Bloco de Esquerda que consegue convencer os mais desatentos daquilo que são os seus argumentos. Está a falar aqui no Porto? Em geral no país, não é no só país no Porto. Também. Então já falaremos um pouco mais sobre isso. Deixe-me só perguntar-lhe, até porque estamos a fechar esta questão do turismo, e não tem a ver apenas com o turismo, porque naturalmente é uma zona comercial importante, histórica e, enfim, um ponto cultural do Porto tem a ver com o mercado do bilhão, que o prazo já o assumiu, foi ultrapassado por uma questão de complexidade da obra que tinha de ser ali feita. Neste momento, qual é que é o calendário que tem previsto para que, tendo em conta que agora também estamos a atravessar este período inédito, qual é o calendário que tem previsto para que reabra o bilhão? Eu não tenho calendário previsto, porque neste momento as alterações aos métodos construtivos que são necessárias e que já foram reconhecidas pela Direção Regional de Cultura do Norte, ainda estão para apreciação pela Direção-Geral do Património Cultural. E, portanto, enquanto eu não tiver esse parecer da Direção-Geral do Património Cultural, não posso garantir. Mas admito que o mercado do bilhão esteja com mais de um ano de atraso. E, portanto, aquela ideia de primavera de 2021 provavelmente sim, nós tínhamos ainda pensado... está dentro desse prazo, pelo menos. Sim, mas é sim, acredito. E o projeto vai manter-se, sim, restaurantes, etc.? Não há nenhuma, é apenas uma alteração ao método construtivo.
Ou seja, ao fazer as obras, ao fazer a intervenção no mercado, portanto, que é uma reabilitação, verificou-se que havia patologias que não tinham sido avaliadas, nem sequer pelos engenheiros que na altura tinham feito o levantamento. Isso obriga, por razões de segurança, mas também por razões de aceleração da obra, ou não atraso da obra, a usar métodos construtivos diferentes. Não muda nada ao projeto, é apenas um método construtivo. É apenas, em algumas partes da galeria, se quiser, substituir algum do botão que lá está e não reabilitar o botão porque ele está em muito mau estado. Mas para isso é preciso, aquilo é um monumento nacional, é preciso parceiros. No nosso caso tivemos que ter um parceiro da Direção Regional, já temos, falta da Direção-Geral, mas eu também compreendo que neste momento os serviços são todos fechados e atrasados e, portanto, compreendo esse atraso. Haja um atraso sim. normal. Já falámos aqui sobre, precisamente, uma visão centralista. Fala-se sempre, usa-se sempre esta palavra cada vez que as decisões são tomadas a partir de Lisboa e tendo Lisboa como perspectiva. Antes da questão da pandemia, a descentralização era um assunto que estava em discussão. O Governo tinha até lançado já um calendário para a transferência de competências. O Rui Moreira era um dos críticos que mais fazia ouvir relativamente a isso. Acha que a situação que se vive agora veio atrasar esse calendário ou as indicações que tem é que está tudo encaminhado para que em 2021 se conclua a transferência de competências? Nós, já antes da pandemia, tínhamos tido uma reunião, a Sra. Ministra tinha tido uma reunião com as áreas metropolitanas e com as CIMs, e numa reunião que decorreu aqui em Gaia, ela já tinha reconhecido que seria necessário reajustar o calendário. Portanto, nada disto tem a ver agora com a pandemia. Agora, com a pandemia, é absolutamente inevitável que haja um reajuste. Não é possível. Veja bem, basta pensar que nós, para ficarmos com essa delegação de competências, ou que se chama de descentralização, na área da educação, nós teríamos que ser nós a preparar o ano escolar 2020-2021, o que é absolutamente impensável. E, portanto, eu ainda ontem, salvo erro, escrevi uma carta à Sra. Ministra, no sentido de lhe perguntar se estão tomadas medidas legislativas ou se está a pensar tomar medidas legislativas. Eu percebo que não seja a urgência máxima do Governo, mas a recordar-lhe essas conversas e a recomendar-lhe, de facto, que, tal como ela nos tinha prometido, que este processo seja adiado. Portanto, está convencido que vai ser adiado. E a regionalização? O Rui Moreira tinha dito que era bom que ficasse definida, pelo menos nesta legislatura. Acha que isso também foi... Mas isso os partidos já disseram que não vai, portanto, não vai. Não lhe parece que vai haver qualquer possibilidade relativamente a isso? Não. Na altura foi muito... Não, estamos a falar do fim do ano de 2019. Sim, falava... eu achava que era importante que esse assunto tivesse sido discutido durante a campanha eleitoral e que as forças políticas tomassem relativamente a essa matéria compromissos. A partir do momento que o PS e o PSD entenderam que não queriam que esse assunto fosse discutido durante a campanha eleitoral e logo se apressaram a dizer que não será nesta legislatura, o assunto deixou de fazer qualquer sentido. Mas acha que vai voltar ou acha que... Eu acho que era bom que viesse, mas até agora não veio. Como é que está a sua relação com o Partido Socialista aqui no Porto? Falou-se muito de um apoio que lhe iria ser dado e que, enfim, foi oficializado, pelo menos, mas depois houve um desentendimento grande, que foi conhecido, o Partido Socialista acabou por avançar com uma candidatura própria. Como é que, neste momento, se está a entender o Executivo Camarário com os socialistas? O Partido Socialista é a minha oposição, faz parte da oposição. Portanto, tem um relacionamento normal de Temos um relacionamento normal com um partido da oposição que ora vota favoravelmente, ora vota contra, ora se abstém. É uma relação democrática com aquela que é a segunda maior força política na cidade. Isto independentemente de eu não confundir o Partido Socialista na cidade com aquilo que é o Governo. E com o Governo procuro ter uma relação cordial e uma relação institucional. E com o Partido Socialista na cidade também não é uma relação não cordial. Também há vários partidos socialistas, há várias tendências, há pessoas mais radicais no Partido Socialista na cidade e outras que se aproximam mais da nossa visão. Mas, portanto, eu creio que a democracia é assim mesmo, é bom que haja oposição. Portanto, ainda bem que o Partido Socialista faz parte da oposição e faz as alianças dentro da oposição que lhe convém e que lhe competem. E com o PSD, enfim, não é segredo para ninguém que não tem relações muito próximas com o líder do PSD, Rui Rio, mas já o acusou recentemente
de querer ganhar aqui no Porto as próximas autárquicas na Secretaria por causa nomeadamente da alteração à lei que regula a eleição para os órgãos das autarquias locais e também com a questão do chumbo. O PSD juntou-se a outros partidos para chumbar o novo regime das parcerias público-privadas. Acha que tudo isso foi feito tendo em conta as autárquicas de 2001 em vista? Se foi por causa disso ou não, olha, não fui eu que me pronunciei, foi o meu movimento que se pronunciou sobre essa questão da alteração das regras de jogo. É evidente que o PSD já tinha tentado isso antes das últimas eleições, tentou fazer isso através do Tribunal e perdeu. Sim. Eu acho que o PSD tem querido ganhar na Secretaria coisas que não tem ganhado nas urnas. Não me parece ser de um bom princípio e também não me parece que traga nada de bom, mas isso o PSD é que tem que saber. Quanto à questão das parcerias público-privadas, também não fui eu que disse que o PSD tomou essa iniciativa por causa do matador municipal, e houve outros partidos que tomaram igual posição. A verdade é que nós conseguimos que o matador fosse aprovado e, portanto, se era essa a intenção, não resultou. Se era outra, terá que perguntar ao PSD. A minha relação também com o PSD na cidade é exatamente a mesma que com o PS, portanto, o PSD na cidade é oposição e tratamos-nos com toda a urbanidade. Mas com o PSD Nacional não será exatamente igual à que tem com o Governo? Não temos relação com o PSD Nacional, também não é normal, porque o PSD Nacional, eu também não tenho com o PS Nacional, não tenho relação com o PS Nacional, tenho com o PS local. Apesar de tudo, o PSD Nacional é dirigido pelo seu antecessor aqui na Câmara do Porto, podia às vezes ter. Não tenho, ele nunca procurou falar comigo, eu também nunca tive necessidade de falar com ele, mas se ele quiser falar comigo, ainda por cima ele sabe onde é que eu estou. E já falou da questão cantos à casa, portanto não tenho grande dificuldade. Já falou da questão do matador, o projeto que tem, que agora recebeu luz verde do Tribunal de Contas depois de ter tido um primeiro chumbo. Na altura queixou-se muito do Tribunal de Contas como uma... Enfim, a expressão agora é minha, não sei se chegou a usar nestes termos, mas como uma força de bloqueio para aquilo que queria fazer. Acha que vai continuar a ser assim ou acha que este revés nessa decisão vai permitir ter uma relação diferente com o Tribunal de Contas a partir de agora? Repara, eu acho que este veto do Tribunal de Contas, que demorou ao fim de 14 meses ou 15 meses, o Tribunal de Contas acabou por dar razão ao nosso recurso. Mas isto atrasou, tudo estas coisas com o Tribunal de Contas atrasaram esse projeto 2 anos, mais coisa, menos coisa. E, de facto, é curioso, na última reunião de executivo, que decorreu ontem, o líder do PS Porto, o Dr. Manuel Pizarro, aliás, depois eles fizeram um comunicado, o PS fez um comunicado sobre essa matéria, de que eu me vou valer, em que diz que, no fundo, a Câmara do Porto o Presidente da Câmara deve estar muito agradecida ao Governo, por o Governo ter interferido nisto. E até disseram mais, e eu também estou de acordo, que devemos agradecer ao Sr. Presidente da República. Ou seja, então é assim, se nós temos que agradecer ao Governo e ao Presidente da República uma decisão de um tribunal, uma sentença de um tribunal, então quer dizer que estamos perante um tribunal político. Ora, se é um tribunal político e não estando eu representado no Parlamento, não tendo eu força política a nível nacional, tenho que subentender que a cidade do Porto, enquanto for presidida por mim, é mais vulnerável a deliberações políticas inconvenientes por parte do Tribunal de Contas do que a grandes favores. Isto resulta da apreciação do que é dito pelas forças partidárias. Ou seja, isto foi dito, pode ver, há um comunicado do PS sobre isso. Eu já fiz os meus salamaleques, já agradeci naturalmente, mas seria bom que não tivesse que ser assim. Quando nós estamos à espera de uma decisão de um tribunal, de um recurso para esse tribunal, nós estamos à espera que seja pela lei, que seja pelos princípios. Não estamos à espera, com certeza, que seja, porque já agora tivemos uma ajuda, mas eu estou convencido que foi com essa ajuda e agradeço essa ajuda. E se diz então que está mais vulnerável, significa que se estão a criar as condições que chegou a apontar para a decisão de uma recandidatura, que era se tivesse obstáculos às decisões que queria tomar, se houvesse questões externas que lhe impediam de exercer o mandato como achava que devia exercer, que então avançaria para um terceiro mandato. Isso configura um desses fatores? Eu confesso que não é tempo sequer de falar nisso e todas estas... Rui Moreira que as sim, mas é verdade. Ou seja, eu no fundo aquilo que disse na altura, continuo a dizer. Se pensam que é por esta forma que eu vou desistir, é o contrário.
Eu sou o género velejador que gosta de navegar à bolina contra o vento e, portanto, se querem que eu me vá embora, não façam isso, porque não será por isso que eu me vou embora. Tem um ponto em comum que tem com o Rui Rio, aparentemente. Tem uma atitude, gosta de algum desafio. Talvez. É capaz de ser do nome. Não acho que seja muito feitio, mas é capaz de ser do nome. Deixe-me só, para terminar, perguntar-lhe, o CDS foi um partido que o apoiou cada vez que foi eleito aqui Presidente na Câmara do Porto. Tem acompanhado com algum interesse a vida interna do partido, que está agora numa situação particularmente difícil, pelo menos as sondagens assim o mostram? Bem, em primeiro lugar, o CDS teve sempre mais sondagens, é uma coisa que não é de hoje. Mas as de agora são Mas particularmente agora são particularmente Aliás, o grupo parlamentar está... É muito um pequeno. sinal de que, de facto, os eleitores eu desta vez não interfiro com o CDS, aquilo que eu agradeço sempre ao CDS, acho que o CDS tem sido, apoiou-me na primeira eleição, apoiou-me na segunda eleição, acho que o CDS também não tem razões de queixa de mim, mas eu não interfiro naturalmente com o CDS nem com a sua atual liderança, que conheço e por quem tenho apreço. E, portanto, naturalmente espero que eleitoralmente possam ter sucesso, mas não me cabe dizer mais do que isso. Rui Moreira, muito obrigado por nos ter concedido esta entrevista. O Sob Escuta regressará naturalmente em breve à antena da Rádio Observador. Esta entrevista estará disponível em permanência no site observador.pt e em todas as plataformas de podcast.